Boa tarde, galera, tudo bom com vocês? Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal Dom Soccer, que vamos aqui falar sobre futebol, comentar sobre jogos, sobre partidas, comentar tudo sobre futebol. Meu nome é Pedro, tenho 28 anos, tenho uma experiência vasta com futebol, acompanho futebol desde os meus 11 anos, ou seja, 17 anos que eu acompanho futebol. E esse vídeo é para fazer comentários sobre jogos, sobre partidas, jogadores, enfim, sobre o mundo do futebol. E para inaugurar esse canal, o meu primeiro vídeo vai ser exatamente sobre a partida, a vitória do Flamengo sobre a equipe do Emelec. Vitória que ocorreu ontem por 2-0. O Flamengo acabou vencendo o Emelec por 2-0 e acabou ganhando nos pênaltis, né? Porque a partida lá no Equador foi 2-0 para o Emelec. O Flamengo conseguiu reverter o resultado e, de uma certa maneira, conseguiu vencer a equipe equatoriana. E vou falar sobre essa vitória do Flamengo e vou falar também sobre o treinador, né? Esse novo treinador do Flamengo, o Jorge Jesus. Então, galera, o que acontece? O que acontece é o seguinte: o Jorge Jesus, ele chegou tem pouco tempo, acho que tem mais ou menos um mês que o Jorge Jesus chegou, né? Aí nessa equipe rubro-negra, conseguindo, né, sua primeira proeza ontem, que é classificar o Flamengo para as quartas de final. O Flamengo se classificou para enfrentar um Internacional, partida que eu acho super difícil. O maior desafio do Flamengo nessa Libertadores vai ser essa partida contra o Internacional, esse jogo sensacional, né? E o Flamengo poderá, né, chegar à final, né, enfrentando dois brasileiros, né, que eu acho uma vantagem melhor do que enfrentar uma equipe argentina ou paraguaia ou uruguaia, enfim. O Flamengo tem tudo realmente para chegar à final. Eu acredito que depois da partida de ontem tem que ter alguns ajustes, é verdade. A equipe do meio de campo para frente é uma equipe muito bem, é uma equipe, vamos dizer assim, muito bem, tem peças importantes nesse time, tem peças fundamentais, tem ótimos jogadores de seleção brasileira. Destaco ontem a atuação do Gabigol, né, do Gabriel Barbosa, que fez 2 gols, que vem fazendo uma ótima temporada, fazendo 20 gols nessa temporada. Foi artilheiro do Carioca, vem sendo artilheiro do Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro do Brasileiro ano passado. E engraçadamente ontem o Tite estava assistindo o jogo. É um jogador que tem tudo para estar na seleção brasileira, não só ele, como o Bruno Henrique também vem fazendo uma temporada muito boa, né? Então são dois jogadores assim extraordinários, né? Então o Jesus, né, o Jorge Jesus está muito bem servido de jogadores, digo do meio para frente. Acredito que o Flamengo deva contratar 2 zagueiros, né? O Felipe Luiz vai estrear jogo contra o Bahia, né? Já trouxe o Rafinha já estreou nesse jogo contra o Emelec, né? Jogou contra o Botafogo, jogou contra o Emelec já na primeira partida, né? E ontem, segunda partida, ele acabou também jogando muito bem, jogou bem contra o Botafogo. Então acho que aos poucos essa equipe do Flamengo vai se acertando, mas vai se acertando durante o caminho, né? Essa que é a questão, né? O Flamengo, se quiser ser campeão da Libertadores, vai ter que se acertar durante o caminho, né? Porque tá havendo alguns percalços, né? Questão de lesão, questão de jogadores que estão indo embora, questão do Léo Duarte, né? O Diego se machucou também. Semana passada o Arrascaeta não jogou, o Everton Ribeiro também não jogou, né? O Lincoln também se machucou junto com o Rodrigo Caio.
Então o Jorge Jesus está tendo alguns percalços durante o caminho, né? E no meio dessa turbulência toda, né? Ontem foi um jogo realmente muito nervoso, né? Foi um jogo que testou realmente o nervosismo do torcedor do Flamengo, acho que até de uma maneira desnecessária, né? Acho que o Flamengo não tinha necessidade de sofrer tanto, até porque a gente percebe a fragilidade do Emelec, apesar do Emelec ser um time muito arrumado. O time do Emelec, ele é um time realmente muito arrumado. É um time. No segundo tempo, o Emelec deu um trabalho ao Flamengo, né? Teve um chute mais ou menos, acho que ali aos 2 minutos, né? A bola passou rente à trave, o Diego Alves tirou com os olhos. E naquele momento, se o Emelec fizesse aquele gol, realmente ficaria muito complicado, porque o Flamengo caiu muito de rendimento no segundo tempo. Acredito graças à queda de rendimento, principalmente do seu principal jogador ontem, o Gabigol, né? O Gabigol caiu de rendimento no segundo tempo, sentiu a lesão e foi substituído, né? Eu ontem percebi que o Flamengo sentiu o Flamengo, principalmente naquele momento que o Emelec conseguiu tocar a bola, conseguiu trabalhar o jogo, o Emelec conseguiu trazer um pouco de trabalho mais ao Flamengo. O Emelec acreditou em poder fazer os 2-1 e por muito pouco não conseguiu, como eu disse aqui. Mas eu senti o Flamengo um pouco bagunçado, mas se organizou um pouco no final, né? A entrada do Arrascaeta, né? Ele tirou o Everton Ribeiro, que estava cansado, né? Vinha de uma lesão, botou o de Arrascaeta, né? Também para arrumar a equipe e para questão de bater pênalti, né? Um jogador que bate muito bem na bola, o de Arrascaeta, né? E o que eu percebi no Flamengo foi um pouco dessa questão da desorganização da equipe no segundo tempo, né? E principalmente o jogo contra o Emelec. No jogo contra o Emelec semana passada, percebi um Flamengo desorganizado. Senti o Flamengo desorganizado, principalmente no segundo tempo, quando tomou o segundo gol, tentou fazer os 2-1 de uma maneira muito desordenada, né? Mas a gente, quem acompanhou os dois jogos, percebeu a grande fragilidade da equipe do Emelec. Apesar de ser uma equipe arrumada, foi uma equipe que conseguiu, mesmo não conseguindo a classificação, conseguiu dar muito trabalho ao Flamengo, mesmo sendo muito inferior tecnicamente, né? A equipe do Emelec, comparada ao Flamengo, é uma equipe nível muito abaixo, né? Está muito abaixo do nível do Flamengo, na minha opinião. E o Flamengo, mesmo assim, teve enormes dificuldades para se classificar. Eu acho que esse jogo contra o Internacional vai ser um teste de fogo, né? Vai ser um teste complicadíssimo, até porque a equipe do Internacional se classificou muito bem, ganhando os 2 jogos, jogando muito bem contra o Nacional. O jogo de ontem contra o Nacional foi uma partida excepcional do Internacional. Lembrando também que tem outro jogador do lado do Internacional que jogou no Flamengo, conhece muito bem o Flamengo, que é o Guerreiro. Então o Flamengo, na minha opinião, se classificando com o Internacional, ganha grande força para chegar à final e ser campeão, né? O Flamengo até agora na Libertadores não enfrentou um grande adversário, né? E mesmo assim teve percalços, né? O Flamengo foi derrotado pela LDU, né, em Quito, foi derrotado pelo Peñarol em casa, foi derrotado pelo próprio Emelec, equipes consideradas abaixo do Flamengo, né? Equipes inferiores ao Flamengo, e teve uma troca de treinador. Então eu acho que o divisor de águas para o Flamengo é exatamente esse jogo contra o Internacional. Esse jogo contra o Internacional é o divisor de águas para o Flamengo, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Se o Flamengo passar pelo Internacional, o Flamengo vai chegar muito forte para ser campeão, né?
O Flamengo precisava de um adversário como o Internacional, que é um adversário, acredito, fortíssimo para ganhar esse título da Libertadores. Então quem passar entre Flamengo e Internacional, com certeza tem grandes chances de ser campeão. A gente tem que lembrar que na semifinal vai enfrentar ou o Palmeiras, ou o Grêmio, ou o Libertad. Eu acredito que hoje o Grêmio se classifica, né? Acho que o Grêmio consegue a classificação, até porque conseguiu um resultado muito bom, e o Grêmio é superior ao Libertad, né? Não só por causa disso, o Grêmio é superior ao Libertad. Então é muito provável que nós temos um Grêmio e Palmeiras, né, nessa semifinal, né, nessas quartas de final, né? Se eu não me engano, nos anos 90 teve uma semifinal para elas, eu não estou lembrado do ano, não sei se foi em 96, não sei se foi 97, não sei, acho que um desses anos o Grêmio e o Palmeiras se enfrentaram na semifinal de Libertadores, né? Então, né, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? A Libertadores é hoje a obrigação desse time do Flamengo. O Flamengo, a torcida tem cobrado não só deste ano, já há alguns anos, um título de Libertadores, né? Isso cada vez mais, porque tem muitos anos que o Flamengo não conquista, mas eu acho que Libertadores, ela passa primeiro por organização, e o Flamengo tem que se organizar. E para piorar, o Flamengo tem que se organizar no meio do caminho. Seria interessante o Flamengo já chegar na Libertadores com um time já organizado, com um time certinho, com o seu treinador certinho, e não passar por tanto percalços, né? A gente entende isso, e o Flamengo tem que se reestruturar no meio do ano. Ah, mas tem elenco, tem jogador, tem obrigação, mas gente, a gente sabe que futebol, como na vida, tudo é questão de organização, tudo você tem que passar por organização, né? E o Flamengo eu vejo um pouco dessa desordem, né? Seja na questão administrativa, não acho assim. Eu acho que o maior problema é na questão do time. O time do Flamengo tem que se organizar mais, né? É igual, por exemplo, esses dois jogos contra o Emelec. Jogou, ontem, jogou com dois zagueiros que nunca jogaram juntos, né? Que na verdade jogaram um jogo juntos no jogo contra o Botafogo, né? Que o Rodrigo Caio se machucou, era o Rodrigo Caio e Pablo Mari. O Rodrigo Caio se machucou, entrou o Matheus Tuller, né? Entrou o Matheus Tuller e ali ficou os dois jogando nesse jogo contra o Botafogo. E aí os dois jogaram de novo, jogaram bem, né? E eu não sei quando vai ser o jogo do Flamengo contra o Internacional, quando os dois vão jogar de novo. Não sei, não tenho a mínima ideia. E acredito que o Flamengo tem um período aí para se organizar, para se estruturar o time, para o treinador ver quais são os defeitos, quais são os erros do time do Flamengo, porque a gente tem que entender uma coisa. Tudo bem, se classificou contra o Emelec, mas a diferença técnica entre as duas equipes são muito grandes. Se, por exemplo, isso acontecesse, por exemplo, com um adversário como o Internacional, como o Palmeiras, como o Cruzeiro, aí dava para entender, né? Porque são adversários páreos para o Flamengo, né? São adversários, né, que batem de frente com o Flamengo. Agora, o Emelec realmente... O Emelec é um nível muito abaixo do Flamengo. Mas o Emelec é uma equipe organizada, isso a gente tem que reconhecer. A gente não pode olhar futebol só um lado, um polo. A gente tem que olhar os dois polos. A gente tem que olhar as duas equipes, não só o Flamengo. O Flamengo tem as suas qualidades, conseguiu se classificar. É uma equipe que está se organizando, a gente tem que analisar isso. Mas a gente tem que analisar também que a gente tem um Emelec também, que também é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada e que deu dificuldades ao Flamengo. Entendeu? E é isso, é basicamente isso, né? Questão do Jorge Jesus, comentando mais sobre o treinador português que chegou, tem questão de
acho que questão de um mês, né? Tem um mês que ele chegou. O Jorge Jesus, ele tentou fazer algumas coisas no Flamengo que eu não compreendi. Por exemplo, o jogo de ontem, ele colocou aquele jogador, o Reinier, né? O Reinier. Eu discordo totalmente. Eu acho que jogo decisivo, você não pode colocar um jogador que nunca jogou na equipe titular numa prova de fogo como essa. Você não pode fazer isso, né? Tudo bem, o jogador poderia ser decisivo, poderia ter marcado gols, né? Mas é muito arriscado. É totalmente arriscado você colocar um atleta naquela situação que colocou o Reinier. Por exemplo, ele ficou perdido no jogo. Ficou muito perdido. Igual, por exemplo, ele colocou o Rafinha na ponta direita. Então ele tentou fazer uns inversionismos ali que a gente não entendeu, né? Quer dizer, você contratou o Rafinha. Aí você coloca ele na ponta direita, ao invés de ponta direita ali do meio de campo do Flamengo. Ao invés de colocar ele na lateral direita, sendo que ele foi contratado para ocupar a posição da lateral direita. Aí coloca o Rodinei, que é um jogador esforçado. O Rodinei é um jogador esforçado, ele não é um jogador eficiente, ele é esforçado, né? E aí, essa questão, eu não entendi. Outra coisa, você deixar um jogador como o Cueja, que é fundamental, que é um jogador que faz uma proteção excepcional ali do meio de campo, dos dois zagueiros. E aí você coloca como cabeça de área o Ilharão, que é um volante que sai mais para o jogo e não tem essa característica de cabeça de área. O Ilharão nunca foi cabeça de área. O Ilharão, desde a época do Botafogo, ele sempre jogou como segundo volante e nunca foi como primeiro volante, ele sempre foi segundo volante, né? Então, isso eu não entendi. Ele tirou o Cueja, mas como as críticas foram grandes e ele percebeu o erro dele crucial, ele colocou o Cueja de volta. Por exemplo, num jogo desse, se ele não colocasse o Cueja, realmente seria um tiro no pé. O Flamengo teria muitas dificuldades mesmo, como teve no jogo passado. Eu tenho certeza que se colocasse o Cueja, o Flamengo não teria perdido por 2-0, né? O Cueja, ele tem uma função ali de proteção do sistema defensivo muito grande, fundamental. E isso faz com que o Ilharão ele seja mais liberado. Ele libera o Ilharão para ajudar lá na frente, para ajudar nas jogadas ofensivas. Entendeu? Então, eu acho que o Jorge Jesus, eu acho que ele tem que rever um pouco seus conceitos. É um treinador que tem tudo para fazer um ótimo trabalho no Flamengo. Acho que a contratação dele foi algo assim, como é que eu posso dizer? É você trocar 6 por meia dúzia, porque o Abelão também vinha fazendo trabalho, não vinha fazendo trabalho excepcional, vinha fazendo trabalho bom, né? Mas é um treinador que tinha iniciado com o Flamengo, né? E a questão é que o Abelão, ele vinha sofrendo muitas críticas, né? E o Jorge Jesus também tem sofrido muitas críticas, né? Tem tomado algumas atitudes realmente, né? Por exemplo, o Abelão, tenho certeza que ele não iria tirar o Cueja. O Abelão não iria tirar o Cueja, né? Ele não ia desbancar, ele poderia ter todos os erros possíveis, né? Como o treinador erra, mas ele não tiraria o Cueja. O Cueja seria mantido, né? Eu acredito que ao tirar o Cueja, o Jesus, eu acho que ele tentaria deixar um Flamengo muito mais ofensivo,
Mas quando você pensa em montar um time ofensivo, você também tem que deixar essa equipe equilibrada. Você não pode só fazer um meio de campo totalmente ofensivo, sem que esse meio de campo possa proteger também a defesa. Porque você só deixar os zagueiros, essa questão da defesa somente para os zagueiros cuidar disso, realmente o time fica muito desequilibrado. E aí o Cueja, ele traz esse equilíbrio ao meio de campo. Ele é aquele jogador que protege, aquele cabeça de área funcional. Ele não sai tanto pro jogo, ele até para sair pro jogo é complicado para ele. Ele é o xerife, vamos dizer assim, é o tal do xerife, é o cara que protege ali a zaga, é o cabeça de área. E aí tem o segundo volante ele tem mais liberdade para sair. Ele volta sim para se defender, é claro. Ele ajuda o Cueja, no caso o Ilharão, mas ele é um jogador que ele nunca seria um cabeça de área. Ele seria um jogador mais para sair pro jogo. Então, pessoal, esse vídeo pro Don Soccer, entendeu? Então é isso, vamos aguardar aí os próximos capítulos do Flamengo. Eu ia fazer um vídeo essa semana, mas não deu tempo, não teve como fazer. Eu ia postar ontem, mas eu não consegui postar. Aí resolvi fazer esse vídeo, tá certo? Então, gente, essa é a minha opinião em relação ao Flamengo. Vamos aguardar aí, vamos ver os próximos capítulos. Essa Libertadores, estou achando uma Libertadores muito interessante, né? Porque pela primeira vez, né, depois de tanto tempo, a gente pode ver duas semifinais de times brasileiros. Isso prova que o futebol brasileiro está evoluindo assim a nível internacional. Realmente temos equipes muito competitivas, né? Poderia ter mais, né? Cruzeiro, a gente poderia ter um Cruzeiro, poderíamos ter um Atlético Paranaense, né? Mas a gente tem que lembrar que Boca e River também são equipes cascudas, né? São equipes que sabem jogar Libertadores, e Libertadores é isso, não basta só você se classificar e tal, ter raça, ter vontade. Libertadores você também é um campeonato que você tem que saber jogar. E Boca e River sabem jogar Libertadores, né? E assim como equipes brasileiras estão aprendendo a jogar, como o caso do próprio Grêmio, próprio Internacional, né? Então o Flamengo está aprendendo com os fracassos, né? Eu acho que às vezes a derrota é muito autoinstrutiva, né? Se o avião passar aí, o barulho vai ficar muito alto. A derrota, ela é muito autoinstrutiva, e o Flamengo já fracassou muito em Libertadores, fracassou muito. E eu não sei se vai ser campeão ou não, né? Não sei se vai conseguir o título ou não, mas acredito que essa Libertadores, ganhando ou não, vai ser muito instrutiva para o Flamengo. Tá certo, pessoal? Fica aí mais esse vídeo para o Don Soccer. Espero que vocês gostem, que vocês comentem aí, fiquem à vontade. Dê o like, dê o joinha lá, que nós vamos postar mais vídeos todas as semanas, tá bom, gente? Fiquem na paz e até a próxima.